Graça e paz a todos, irmãos. Muito boa noite. Que Deus te abençoe. Bem-vindos novamente ao nosso culto das quartas-feiras na Igreja Comunidade da Família de Americana. É um prazer ter a sua companhia, a sua presença hoje, nesse tempo de estudo da Palavra de Deus, nesse tempo devocional, de dedicação, de consagração de vidas. E nós queremos começar esse culto pedindo a bênção e a direção do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a nossa história enquanto povo de Deus. Hoje é um dia que eu estou muito emocionado, muito grato a Deus por estarmos chegando a mais uma fase da nossa aprendizagem diante do Senhor. Então vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus pela doce presença do seu Espírito. Abaixe sua cabeça, ore aí junto comigo. Amado Deus e Pai, nós te louvamos pela oportunidade que temos nessa noite de juntos glorificarmos, exaltarmos o teu nome, estarmos reunidos em espírito e em verdade pela unção que é no nome da pessoa do teu Filho Jesus. Nele, por ele, estarmos realmente aproveitando essa oportunidade que o Senhor nos dá, pela liberdade que temos nesse país, ao abrirmos a tua palavra e nela sermos tratados, regenerados, cuidados pelo teu Espírito, para que ao final possamos estar sendo uma igreja cada dia mais próxima do Senhor, uma igreja mais dependente do Senhor, uma igreja que exalta e glorifica o nome do teu Filho Jesus. É nele e por ele que nós pedimos a tua bênção nesse tempo que agora vamos juntos nos congregar, nos reunir, abaixar as nossas mentes e os nossos corações aos pés do Senhor Jesus, para que ao estudo da tua palavra possamos ouvir a sua doce voz, a sua direção, como igreja que depende alegremente desse Deus tão bondoso que o Senhor é. Fortalece a cada casa aqui representada, a cada família que está ligada neste vídeo, a cada um dos meus irmãos e irmãs que nessa hora buscam a tua face em temor e alegria. Fala conosco, nos dirige, visita-nos na grandeza do teu nome, abençoa cada lar, cada família, traz aquela paz que as famílias precisam, que cada irmão, que cada amigo, que cada amiga precisa nessa hora que vamos abrir a tua palavra. Que os nossos pensamentos sejam levados a Cristo Jesus e reine a tua direção. É o que nós rogamos nessa hora gratos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Posso ouvir o teu amém? Teu glória a Deus aí. Então vamos juntos abrir a palavra de Deus no nosso estudo de Juízes. Essa série tinha esse título de Confusão e Graça. Nós vimos o quanto o coração humano se confunde e quanto a graça de Deus nos reveste. E é isso que nós vamos ver isso hoje no 10º estudo, depois de 10 semanas, 2 meses e meio, abrindo a palavra do Senhor, nos dedicando a pontos importantes. E hoje nós vamos finalmente finalizar essa série com toda a riqueza que a palavra de Deus tem. Chegamos no 10º estudo, que agora compreende os capítulos de 19 a 21, e eu peço que você já tenha lido, eu pedi para que você lesse, porque não apenas nós temos muitas histórias, temos apenas 2 histórias envolvidas nesses 2 capítulos finais, mas é uma história muito complexa, e é uma história que para muitas pessoas vão olhar e questionar, mas o que isso aqui está fazendo na Bíblia? O que esse texto bíblico pode dizer a nós, como igreja do Senhor Jesus, aqui, muitos anos, mais de 2000 anos depois desses fatos terem acontecido? E então nós precisamos ter uma análise bíblica muito delicada do contexto e da interpretação do texto, para que a gente possa tirar desse momento grandes lições. Eu quero começar a nossa conversa olhando dentre os capítulos de 19 e 20, que o que está envolto ali a nossa história se inicia a partir de um grande conflito conjugal. Mas não apenas o conflito entre um homem e a sua mulher, por assim dizer, a sua concubina. Já vimos o que significa ter uma concubina naqueles dias. E não é só uma briga de um homem com uma mulher. Envolveu ali realmente uma situação muito ruim entre o conflito conjugal de um levita, que era um oficial
do serviço da casa do Senhor com e já está errado, né, o fato dele ter uma amante, que é uma segunda esposa, uma escrava sexual no papel da sua concubina, mas não existe apenas o conflito dele com ela, porque lá no capítulo 19, a partir do verso 1, começa a análise dizendo que não havia rei em Israel. E um levita que morava nos montes de Efraim tinha uma concubina, ele tomou uma concubina para si, e no verso 2 já se inicia dizendo que ela traiu o levita. Ora, meus queridos, não apenas a história deste casal, mas tudo que vai desdobrar a partir do adultério, dele tomar a concubina para si como se fosse um objeto de posse, o que é errado aos olhos de Deus. Mas a história se desdobra em perversidade, ela se desencadeia em uma violência muito maior, porque nós vamos ver que o conflito deste casal, depois eles voltando para casa, depois de uma separação, nós vemos que o conflito daquele casal envolve, além da relação entre eles, muitas outras perversidades. O capítulo 19 a 21, como um todo, ele é envolvido em perversidade, desencadeando em uma violência muito maior do que a relação que havia ali entre aqueles que estavam em torno da concubina. Existe o genocídio de uma tribo inteira de Israel, o que significa um testemunho de vergonha e de dor. É uma tragédia que quando nós analisamos, quando nós começamos a ler o texto, nós temos uma determinada repulsa. Tamanha a falta de caráter das pessoas envolvidas, tamanha as desmedidas do povo que era de Deus. É um povo que agora se mostra sem inocência, sem pureza, sem o mínimo de decoro emocional, ou seja, de vergonha, de corar quando entende, de corar quando percebe que passou dos limites nas suas atitudes, e particularmente a mim, o que desdobra da vida do levita com a sua concubina, o que depois passa para todo Israel como um povo contra os gibeonitas e os benjamitas envolvidos. Isso para mim está resumido em apenas 2 versos, nos versos 35 e 36 do capítulo 20, a história chega no ápice, onde Deus tem que intervir, tamanhas vergonhas, e o texto diz, no verso 35 e 36, que o Senhor derrotou Benjamim perante Israel, e naquele dia os israelitas feriram 25.100 benjamitas, todos armados de espada. Verso 36, então os benjamitas viram que estavam derrotados. Deus derrota uma tribo perante toda a nação. E por quê? Porque aqui nós não temos aquele ciclo natural de Israel sendo oprimida pelos inimigos de fora, e essa opressão gerando um quebrantamento, uma súplica, a súplica trazendo um juízo, um libertador para o povo, e depois esse povo quebrantado diante de Deus, seguindo as instruções dos seus líderes espirituais, se torna um povo que vive em paz, se torna um povo que vive em harmonia. Nada disso. O resumo dos versos 35 e 36 mostra que Deus não foi clamado. Israel não tem aqui um inimigo externo. Deus teve que pesar a mão sobre uma das tribos de Israel, tamanha briga entre o próprio povo. Então Deus puxa brabo a orelha de um filho mais velho, que deveria ser exemplo para todas as nações. Nós não vemos um povo arrependido, pelo contrário. Só depois dessa advertência séria de Deus é que os benjamitas se viram derrotados, porque senão eles estariam lutando contra seus próprios irmãos até hoje. Então nós vemos neste meu resumo um povo que não clama a Deus, porque não se arrepende, não se levanta um juiz que vem aqui no caso dar direção ao povo de Deus, dar depois tranquilidade e paz ao povo de Deus. Houve sim, nos capítulos de 19 a 21, sofrimento, castigo da mão de Deus, punição
sobre Israel, punição sobre Benjamim. Benjamim era uma tribo querida de Deus. Benjamim era um dos filhos preferidos de Jacó. Nós temos todo um desdobramento na história de José com seus irmãos lá no livro de Gênesis, a partir do capítulo 33, pelo valor afetivo que Benjamim tinha como filho, como patriarca, como tribo, como parte do povo de Deus. E agora Benjamim é aquele filho que precisa ser advertido. E nós temos tudo isso se desdobrando na história bíblica, e ela se reinicia, não com aquele ciclo lá no capítulo 19, mas se reinicia quando um levita, que devia ser um orientador do povo de Deus, está distorcendo as relações e os valores entre as pessoas. Nós vimos que ele toma para si uma concubina e a trata até o fim da história como um objeto, como uma posse, como uma coisa. Nós temos diante de nós um cenário sombrio que evidencia a falta, então, da expressão de afeto, a falta da expressão de respeito, a falta da expressão de valor ativo entre as pessoas do povo de Deus. A concubina traiu aquele que era o seu amante, e naqueles dias, quando uma mulher traía, seja no papel de concubina ou de esposa, o seu marido ou o seu senhor, era digno de morte, era digno de ser apedrejada. Nós vemos que ela sai de casa, depois de alguns meses o levita vai buscá-la na casa de seu pai. O pai dessa concubina trata o levita com muita hospitalidade, com muito carinho. Por quê? Porque ele não quer ver a sua filha morta, ele não quer ver a sua filha sentenciada à morte. Então você está lendo ali, você vê o quanto aquele pai não deixa o levita ir embora com medo da sua filha ser apedrejada. Mas tanto o pai da moça quanto o levita em momento algum conversam com ela, tratam com ela. Ela é tratada como um negócio, como uma coisa. E aí então a gente já percebe que é uma distorsão de relacionamento, de afeto, de valores. Quando a gente chega no capítulo 15, no verso 15, do capítulo 19, depois que o levita sai da casa do pai da concubina, eles chegam à terra de Gibeá. E Gibeá é coordenada pelos benjamitas, é um lugar onde os benjamitas vivem. E tanto o levita, que é da tribo de Levi, está agora entre os seus irmãos. E nós vemos que, diferente do pai da concubina, que tanto exagerou na sua hospitalidade, agora o levita, sua concubina e um servo que está com ele, não são bem recebidos na terra de Gibeá, entre os seus irmãos benjamitas. Ele é, pelo contrário, quase que hostilizado, porque ele passa o tempo ali precisando de um abrigo, precisando de uma posada, e ele não recebe. O verso de número 19 e 20 diz que quem vai recebê-lo ali é alguém que não é daquela região. É mais um irmão, é mais um israelita irmão, é um efraimita, e o efraimita é um estrangeiro da terra de Gibeá, é alguém que foi morar ali e por graça de Deus viveu bem e foi bem, e é este homem, digamos assim, estrangeiro da terra de Gibeá, entre os benjamitas, que recebe o levita e a sua casa. Mas ele diz uma coisa muito interessante e pesada no verso 20. Ele vai dizer para o levita: olha, venha para minha casa, eu vou hospedar você, mas não passe a noite na praça, como se ele estivesse dizendo. Em algumas versões até essa expressão aparece: só não fique aqui, só não passe a noite na praça. É interessante porque nós estamos falando só de gente das tribos de Israel. Efraimitas, benjamitas, levitas, nós não estamos falando de gente de fora. E agora aquele velho homem efraimita, aquele idoso, vai dizer: olha, meu querido, vem para minha casa para que um mal maior não te aconteça aqui. Nós não estamos falando de uma terra estrangeira, nós estamos falando da terra do povo de Deus. Que perigo aquele levita com a sua concubina e o seu servo poderiam passar ali? Que terra é essa de Israel que agora está se comportando como terra estrangeira? Qual é a violência
que poderia haver naquela terra, que um homem irmanado aos seus israelitas não poderia estar ali. A palavra daquele velho efraimita suscita que Israel está contaminada de um mau caratismo. Nós vamos lendo o texto e nós vemos assim uma cena absurda de violência sexual sobre a vida da concubina. A concubina que foi oferecida pelo velho efraimita, e o velho efraimita, além da concubina, também oferece a sua filha. Israel, agora como um povo, é isso que o texto está mostrando, Israel abraçou a maldição da violência, do desrespeito, do abuso sobre a vida do seu próximo. Israel abraçou uma cultura ruim, que era digna e comum dos povos que a tinham cercado anteriormente. Aqui, meus queridos, vale uma pergunta para nós também. Será que existe algum preceito cultural, ou seja, uma coisa que seja normal nos nossos dias, ou entre aqueles que não são povo de Deus, que talvez já está sendo normal entre nós? Será que existe alguma questão estética? Será que existe alguma maneira de nós olharmos para as pessoas, de medirmos as pessoas pela aparência, ou usar das pessoas, ou uma sexualidade, ou uma falta de respeito, que seria tão normal entre os povos não cristãos, que infelizmente até o povo cristão, o povo de Deus, abraçou nos dias de hoje? Quando nós lemos essa história aqui do capítulo 19... nós vemos algo parecido tão somente lá no capítulo 19, nos versos de 1 a 12 e depois de 24 a 28 do livro de Gênesis. Sim, lá em Gênesis 19 nós temos um paralelo quando os anjos vêm visitar a casa de Ló e aqueles homens de Sodoma e Gomorra querem abusar e tomar a vida daqueles que os visitam, como se fosse agora esses homens de Gibeá tendo a mesma atitude sobre o levita e sua família e a vida do efraimita ali presente. O que o texto está dizendo é que a índole do povo de Deus, a índole de Israel, está sendo a mesma dos povos estrangeiros. Quando a gente diz índole, a gente está dizendo da inclinação, a gente está dizendo do caráter, do temperamento. Ou seja, o povo de Deus chegou aqui no final do livro de Gênesis num nível de ação tão baixo que não poderia ser pior do que estava. Porque Sodoma e Gomorra, meus irmãos, quando o texto bíblico lá em Gênesis 19 diz do comportamento dos sodomitas, diz que foi necessário um juízo divino. E Sodoma e Gomorra recebem o juízo de Deus para dar àquele povo uma consciência nova de temor e de restauração. Agora, infelizmente, eu digo infelizmente porque o texto de Juízes como livro sempre havia um juízo que trazia o povo ao quebrantamento. Agora, infelizmente, não está e não vai surgir um juízo direto de Deus como foi com Sodoma e Gomorra. Deus vai deixar os seus filhos rebeldes e maldosos permitirem que venha à tona aquilo que infelizmente está no fundo dos seus corações. Gibeá não vai, ali aquela região de onde vivem os benjamitas, Gibeá não vai receber um juízo divino direto, mas vai ser vítima da vingança egoísta do povo de Deus. E quando eu digo vingança egoísta, é porque aquela mulher, aquela concubina, ela vai receber uma violência tal da parte dos benjamitas que vivem em Gibeá, que vai apontar o texto bíblico que aquele homem volta para casa com ela, o levita volta, ela devia estar num estado de devastação emocional, psicológica, física. No verso 29, ela devia estar muito, depois de tanto abuso, numa letargia tão grande, num estado catatônico, que infelizmente, como se fosse uma coisa ou uma posse, o texto diz que o levita a esquarteja, mata, esquarteja, manda os pedaços delas às outras 11 tribos de Israel.
numa espécie de requerer vingança e justiça própria daquilo que era seu. E diz o verso 1 do capítulo 20, que houve uma unidade absurda entre as outras tribos de Israel. Unidade essa, meus irmãos, que nós não vimos em todo o livro de Juízes desde os dias de Otoniel. Nós lemos Juízes e as tribos, elas estão sempre separadas, elas estão sempre em conflitos, não há aquela unidade tão grande, porque aqui o verso 1 diz que eles chegam a juntar 400.000 homens. O levita mandou os pedaços esquartejados da concubina para dizer, olha, o que nós vamos fazer? Olha o nível que Israel chegou. Nos versos de número 5 e 6, o levita dá o seu testemunho, às outras tribos de Israel. Se você for analisar, não é um testemunho baseado na verdade. Aqui nos versos 5 e 6, ele diz que os gibeonitas queriam matá-lo. Não, eles queriam, infelizmente, só um abuso sexual. E ele faz todo um drama, e ele faz toda uma dramatização baseado na sua posse. Em momento nenhum ele pede pela vida daquela mulher. Ele quer uma correção em cima da sua justiça, em cima da sua perda. Ele diz que eles a mataram, quando na verdade quem matou a concubina foi ele. Ele bota para fora toda a sua possessividade material. Em nenhum momento ele chorou por aquela mulher, mas ele quer vingança em cima dela. O cenário aqui, meus queridos, é delicado, porque no relato e naquilo que uniu as outras 11 tribos de Israel, o relato pedia, antes de tudo, verdade. Mas depois o testemunho do levita era necessário da parte do povo de Deus uma atitude de quebrantamento, uma atitude de choro, uma atitude de lamento, uma atitude de arrependimento, uma atitude de olhar para Benjamim e para o que os gibeonitas fizeram e dizer, infelizmente nós também somos culpados disso. Hoje foram eles que agiram assim, nós devíamos nos quebrantar, porque esse é o nosso coração. Era olhar para o outro e ver a si mesmo, mas não, se sentiram donos de uma falsa justiça. Em vez daquele povo se quebrantar e encontrar arrependimento e talvez propor perdão e uma atitude de perdão, dizer, meus irmãos benjamitas, olha o que nós estamos fazendo, olha o estado que nós chegamos. Infelizmente, diz o verso de número 13, que eles fizeram uma proposta muito duvidosa para os irmãos benjamitas. Eles pediram àqueles cidadãos de Gibeá para serem também mortos nas mãos deles. Eles falaram, olha, nos tragam esses camaradas que fizeram isso com a concubina, porque nós queremos matá-los e extingui-los. É como se eles estivessem dizendo, olha, benjamitas, vocês não são capazes de tratar dos seus cidadãos. Mas a resposta dos benjamitas, meus queridos, foi ainda, a segunda parte do verso 13 diz que foi uma resposta ainda mais tola. Porque os benjamitas, resolveram não ouvir os seus irmãos israelitas. Ou seja, a nação toda se uniu. Tudo bem que não fez uma proposta muito digna, mas talvez fosse uma questão de Benjamim dizer, olha, nós vamos fazer justiça, nós vamos trabalhar isso, vamos chorar em cima. Ô levita, nos perdoa, tem misericórdia de nós, vocês são irmãos mais velhos, nós estamos reunidos, somos um único povo, uma única nação. Mas o que acontece dali em diante, meus queridos, o texto vira um breu de maldade. Porque nós vemos mais do que uma guerra civil, nós vemos um fratricídio, onde irmãos matam irmãos. E aquela violência toda é tão grande que chega ao ponto de se extinguir a tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim quase não vai sobreviver a um genocídio, uma carnificina entre o próprio povo de Deus. Os números das mortes, das violências, dos extermínios entre as tribos é muito grande. É um negócio, assim, de terror puro. Nem aquele jornal que a gente torcia, que trazia só notícias ruins, se compara a esses 2 últimos capítulos do livro de Juízes. Tal a maldade, a sanguinolência. Aí, a um leitor mais atento, mais delicado ao texto bíblico,
vai poder olhar lá nos versos 18, 23 e 28 do capítulo 18, e do capítulo 20, perdão, versos 18, 23 e 28 do capítulo 20, pergunta assim: mas Oswaldinho, eles não foram buscar a Deus? Eles não foram perguntar a Deus? Eles não foram questionar diante de Deus, como o verso 18 apresenta? Os israelitas subiram a Betel consultando a Deus. Então, meus irmãos, a consulta que eles fazem ali é uma consulta muito religiosa e não de quebrantamento. Eles chegam ali perguntando ao Senhor como é que eles vão atacar os irmãos benjamitas. Mas em momento nenhum eles perguntam a Deus se eles deveriam atacar os irmãos benjamitas. Fica claro na interpretação de todo o texto e de juízo que Deus exerce, que Deus não, em momento algum, como Deus tinha feito em outros textos, Deus não disse que ia batalhar ao lado deles, Deus não disse que ia lutar com eles, tanto que na primeira vez que eles vão lutar contra os israelitas, os benjamitas, os israelitas perdem a batalha. Em alguns momentos, a única tribo de Benjamim consegue ter vantagens militares sobre Israel como um todo. É uma situação bem delicada essa, porque fica claro que eles não querem perguntar a Deus: Senhor, o Senhor quer que a gente discipline o nosso irmão? Não, eles vão perguntar: Senhor, qual de nós vai dar um coro e sumir e fazer vingança sobre os benjamitas? Eles chegam com um coração endurecido diante de Deus. Eles não chegam quebrantados e humildes, realmente querendo consultar a vontade de Deus. Eles já chegam se dizendo: Senhor, como é que a gente vai agir? E Deus, diante daquela maldade, sabe quando um pai deixa os filhos resolverem entre eles para ver se cria um pouco de juízo? Tanto que o verso 35 vai dizer que Deus pôs um limite sobre a tribo de Benjamim, como se Deus estivesse dizendo: Benjamim, chega, eu não aguento mais a maldade que vocês abraçaram. Chega, Benjamim, de tanta presunção, de tanto nariz empinado, de tanta arrogância de vocês diante de mim. Então Deus permite que os outros irmãos, puxem a orelha e disciplinem o coração dos benjamitas, porque o verso 36, como eu resumi, só aí os benjamitas, quando Deus permitiu que realmente a disciplina existisse, os benjamitas perceberam que eles estavam derrotados, de tão presunçosos que eles eram. Mas aqui, meus irmãos, Deus não está feliz, não há motivo da aprovação de Deus sobre nenhuma das atitudes deles. A cegueira deles é tão grande, que realmente eles quase, por um pouquinho, ficaram algumas centenas de homens da tribo de Benjamim, de tão grande que era o povo. Eles quase acabaram, tamanha sua violência, sua guerra civil, irmão contra irmão, tribo contra tribo, e a cegueira foi tão grande que diz o capítulo 21, já estamos no último capítulo, que em um determinado dia o povo de Israel se juntou lá em Betel, que também era um lugar de referência espiritual de Israel, e lá em Betel eles foram adorar a Deus. E todas as tribos se juntaram novamente para adorar, fazer aquele cultão, aquele tempo de sacrifícios e de festas. E eles perceberam que uma das tribos não tinha ido. E eles perceberam que faltava entre eles um dos seus irmãos. Sabe quando a gente tem uma reunião de família? Lá pelo mês de fevereiro e março. E aí é aniversário de um dos irmãos. E aí a gente percebe que tem um irmão que está faltando. E aquele irmão que está faltando porque a gente brigou com ele no Natal. E aí nunca mais ninguém tratou a história. E agora, infelizmente, aquele irmão não está na festa. Foi mais ou menos o que aconteceu aqui. Israel se deu conta de que está faltando a tribo de Benjamim. E eles perceberam que a tribo de Benjamim vai se extinguir, porque aqueles poucos irmãos não estão presentes, e eles não conseguem agora fazer uma tribo e um clã forte, porque eles mataram muita gente. Existe uma ironia nesse choro de Israel, que infelizmente foi contra a tribo de Benjamim. Por quê? Porque eles, para fazerem justiça ao levita e à concubina que foi violentada, eles guerrearam contra toda uma tribo. Para vingar uma pessoa, eles guerrearam contra toda uma tribo irmã. E ali eles mataram todas as
milhares de pessoas por causa de uma vida, mataram as mulheres inocentes, crianças inocentes, jovens inocentes, e agora os versos 46 a 48, isso que eu acabei de dizer, dessa mortandade que está registrada no 46 a 48, diz que a tribo de Benjamim foi quase extinguida, ou seja, eles foram tão tolos, eles foram tão maldosos, e que chega a ser agora uma incoerência total essa ironia do choro. Eles foram tentar arrumar uma situação e criaram um problema gigantescamente maior. Eu quero perguntar a vocês, será que isso acontece no meio do povo de Deus hoje em dia? Tantas vezes as pessoas, para resolverem um problema, causam e evidenciam um problema ainda maior. Eles estão tristes porque eles viram que eles acabaram com a tribo de Benjamim, tentando se vingar da morte de uma única pessoa. Mataram milhares de inocentes. Versos 46 a 48. Que coisa delicada. Queridos, o livro de Juízes está nos ensinando, de maneira muito clara, que se por um lado o ser humano se confunde na tentativa de buscar justiça, nós somos tão imperfeitos e tão falhos, que na tentativa, muitas vezes, de buscar o que é justo, a gente acaba abraçando a vingança. Nós somos seres, enquanto homens e mulheres, que sem a direção de Deus, sem que Deus levante sua orientação, sua palavra, seu norte de vida para nós, até como povo de Deus, a gente distorce a vontade de Deus em injustiça. A gente distorce a bondade de Deus em vingança. Ora, porque de alguma maneira o ser humano erra. E muitas vezes quando ele erra, ele não quer ouvir sobre a correção que ele precisa fazer, ele não quer mudar os seus caminhos, ele se permite a uma raiz de amargura que toma conta de toda a sua vida, de toda a sua história. Quando eles chegaram aqui no capítulo 21, fica claro que em algum momento da história também, eles tinham feito um voto entre as tribos de Israel de nunca dar as suas filhas em casamento a alguém da tribo de Benjamim. Só que agora eles viram que eles mataram todas as mulheres de Benjamim, eles foram extremamente tolos. Eles estão dizendo, se a gente não der, eles agora até arrumaram uma encrenca para eles, né? Porque eles falam, se a gente não der as nossas filhas para casarem com os benjamitas, eles vão sumir. Mas se a gente der, nós estamos errados diante de Deus. E assim, cada atitude que eles tentam ter para buscar uma solução de um problema que eles criaram, eles só pioram, eles só pioram a vida, eles só pioram a situação, eles só aumentam o tamanho gigantesco do problema. Tem uma solução para as tribos de Israel, pastor? Tem. Qual é? Arrependimento. E um arrependimento não apenas da sede de vingança ou da sede de justiça distorcida. Um arrependimento da falta de Deus. Um arrependimento da falta de direção de Deus. Um arrependimento da falta de conhecer a santa, boa e agradável vontade de Deus para a vida deles. Um arrependimento tão grande diante de Deus, que eles só poderiam ter uma atitude para com o povo de Benjamim. A atitude do perdão, a atitude da misericórdia, a atitude não apenas de perdoar Benjamim, mas de se quebrantar diante de Benjamim, dizendo, olha, nós fomos tratar de vocês e nós erramos, nós fomos tentar corrigir vocês e fizemos algo muito pior. Aqui vale a pena se perguntar, meus queridos, o que significa, quando a gente tem a direção e orientação de Deus, o que realmente significa perdoar? O livro de Juízes nos mostra, antes de tudo, que perdoar implica em dois aspectos. O primeiro é como se fosse a promessa de nunca mais falar sobre o erro daquele irmão, sobre o erro que aquela pessoa cometeu com a gente, é de não ficar falando, debatendo, discutindo em algo que você já entendeu que o outro falhou com você e que se você quer perdoá-lo, você nem precisa voltar naquele assunto. Mas perdão também, num segundo aspecto, vai significar, antes de tudo, não nos deixarmos
e não sermos de maneira consciente prisioneiros da amargura, ou seja, de não alimentar o rancor diante daquilo que aquela pessoa que transgrediu em valores, em respeito, em atitudes, fez com a gente. Às vezes muitas pessoas não apenas dizem, eu não tenho mais, eu já o perdoei, mas fica dentro de si ressentindo, lembrando, falando, trazendo o assunto à tona, permitindo que aquela raiz de amargura cresça. Israel aqui, como povo de Deus, precisava entender que antes de tudo, eles precisavam admitir os seus erros perante a tribo de Benjamim. Admitir que eles pesaram a mão, que eles não foram justos com a morte da concubina, nem com os gibeonitas. Eles precisam admitir e assumir, porque tem gente que admite, mas não assume os seus erros. Aqui nós estamos falando que o perdão me leva, se eu quero perdoar alguém, ver a minha parte dos erros, assumir um prejuízo, os erros que eu cometi, porque isso, meus queridos, antes de tudo, abre as portas da reconciliação, abre as portas da restauração, abre as portas de recuperarmos a graça, a bondade e até mesmo a vitória de Deus sobre nós como pessoas imperfeitas. Porém, quando a gente chega no final do livro de Juízes, a gente percebe que ninguém fez isso. A gente percebe que ninguém tomou uma atitude de misericórdia, de perdão, de abaixar a sua fronte, de abaixar a sua cabeça, de admitir os seus erros, de reconhecer, de procurar, assim como Zaqueu fez diante de Jesus, restituir, seja a vida do levita, seja o pai da concubina, restituir em palavras, em atitudes generosas. Nós olhamos para o capítulo 21 e eu quero olhar com detalhe o verso de número 3. Porque por mais incoerente e irônico que seja a atitude daquela gente, lá no final do verso 3 diz que eles fazem uma coisa muito pior. O verso 3 diz que eles clamam, ó Senhor Deus de Israel, por que aconteceu isso no meio do teu povo? Ou seja, a falta desses irmãos. Por que teria de faltar hoje uma tribo em Israel? Meus irmãos, além de não admitir, além de não reconhecer, além de não ter uma atitude de reconciliação, de perdão, os caras de pau ainda transferem, empurram para Deus a consequência, sumir a tribo, da estupidez pessoal deles. Infelizmente, quando as pessoas no meio do povo no povo de Deus não tem isso, essa mesma insensatez, essa mesma tolice, erra, não perdoa, não abre as portas da restauração e ainda culpa a Deus pelas consequências. Veja, eles brigam com os benjamitas, eles não restauram os benjamitas, eles não veem por onde tratar do benjamita, fazem um juramento tolo de nunca dar suas filhas em casamento aos benjamitas e agora faltam com a verdade até mesmo diante de Deus. Olha, eu acho isso aqui um absurdo, eu vou ler de novo. Ó Senhor Deus de Israel, por que aconteceu isso? Por que o Senhor não fez nada? Por que o Senhor deixou faltar uma tribo? Eles ainda transferem a culpa de suas atitudes para aquele que é verdadeiro, para aquele que é o Senhor. Eles transferem os seus questionamentos, porque em momento algum eles fizeram uma autorreflexão das suas atitudes, em momento algum eles fizeram um autoexame de seus corações. Amados, que coisa madura como povo de Deus e que desafio gigantesco para nós, Igreja do Senhor, é termos que fazer o nosso autoexame e a nossa autocrítica, para que a gente pare de repetir alguns erros e aprenda com os nossos erros um novo caminho de restauração, de reconciliação. Por isso que o apóstolo Paulo fala que diante da mesa do Senhor, diante da festa, da celebração, aqui como está no capítulo 21, e celebrar a vida de Jesus, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eles não fazem isso em momento algum, e pior, ainda tentam transferir para Deus e diante de Deus a consequência que agora eles estão colhendo. Eles falam, por que o Senhor não fez nada? Deus, amados, Juízes aponta que muitas vezes nós vamos ter que amadurecer e crescer espiritualmente
assumindo até mesmo a conta difícil da nossa tolice. Israel está agindo como pagãos. O povo de Deus está agindo como estava agindo as outras tribos no pior dos seus corações. Por quê? Porque eles tinham divindades e tudo que dava errado eles colocavam culpa nos seus falsos deuses. Eram assim que as nações pagãs agiam. E Israel está culturalmente funcionando e agindo diante das suas decisões, diante dos seus votos, diante das suas atitudes sem temor a Deus. Eles estão agindo como povo que tem um Deus apenas para esse Deus levar as suas culpas, levar os seus erros, e não gente que reconhece diante de Deus e pede perdão e clama pela restauração do Senhor sobre suas vidas. Eu vou dar um exemplo que todo brasileiro vai entender. Nos dias do chamado carnaval no Brasil, não é só alegria que existe. Existe roubo, existe violência. Quantos pais insensatos levam os seus filhos para a porta de baile, levam os seus filhos para as ruas das festas. Aí o povo volta reclamando de roubo, de violência, de abuso sexual, de maldade, de gravidez indesejada. Então o povo vive 4 dias como se não fosse nada. Ninguém de ninguém, faz o que quer. Aí na quarta-feira posterior àqueles dias, passa uma cinza na cabeça dizendo: ó Senhor, porque o Senhor queimou por nós, agora nós vamos ter o nosso perdão. E aí, depois de alguns meses, quando começam a chegar as dívidas, os divórcios, os bebês infelizmente sem um lar de proteção, de afeto, de carinho, tenta culpar a Deus. Ai, onde estava Deus que não protegeu nossos filhos, nossos jovens, nossa casa? Deus não tem nada a ver com a sua tolice. Deus não tem nada a ver com a sua maldade. Deus não tem nada a ver com a sua falta de quebrantamento, com as suas atitudes e comportamentos sem temor. Existe uma tentativa muitas vezes do homem buscar as soluções, e aí ele não enxerga e ele não percebe quanto ele tornou ainda mais problemáticas as soluções que ele tentou dar diante de problemas espirituais que só Deus poderia ter resolvido. Eles não dão suas filhas, criam lá um sofisma maldito, há uma outra festa, as moças de Israel vão se encontrar, festejar e celebrar a Deus. Eles dão um conselho maldito para os filhos dos benjamitas irem lá, sequestrarem e violentarem, porque nenhuma daquelas moças é orientada a casar com os filhos dos benjamitas, e aquela maldita violência que havia caído sobre as concubinas, agora caíram, infelizmente, também como forma de violência sobre todas as outras filhas de Israel. Eles conseguiram multiplicar o problema, eles conseguiram multiplicar a maldade, eles conseguiram aumentar e distribuir a maldição que estava só sobre os gibeonitas, agora sobre todas as tribos de Israel. Por quê? Por falta de temor a Deus. Por falta de quebrantamento diante de Deus. Por falta de humildade de dobrar os seus joelhos e dizerem: Senhor, nós entramos aqui agora numa encruzilhada. Nós entramos numa situação onde ou é a tua graça que nos livra, ou é a tua misericórdia que olha para nós, ou é a tua bondade que traz para nós leveza, ou nós estamos entregues a corações enganosos, a corações que nos amaldiçoam, a corações que levam para outras gerações os nossos erros, a nossa imperícia, a nossa maldade, a nossa tolice. Mas vê se você encontra essa gente fazendo isso aqui. Infelizmente não encontra. E aquilo que aconteceu lá no meio de um único povoado, agora infelizmente, 2 capítulos depois, acontece sobre toda a nação, sobre todo aquele povo que chamava por Deus. E o livro infelizmente vai caminhando de maneira triste, de maneira delicada, para um fechamento ainda mais assombroso. Porque o verso 25 do capítulo 21 fecha da mesma maneira que ele veio dizendo todo o livro de Juízes. Naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia certo.
O livro fecha dizendo, olha, aquele povo não se permitiu ser guiado por um único orientador. Aquele povo não teve na sua história de mais de 400 anos um governante, uma família que pudesse governá-los, dirigi-los. Eles não receberam orientação devida, clara, mesmo que Deus tivesse levantado, porque os seus corações o traiu, porque os seus corações trouxe maldição, porque os seus corações os desviaram para caminhos maldosos, de vingança, de falta de quebrantamento, de falta de temor. Se existe uma coisa que o livro de Juízes nos ensina, Igreja de Cristo Jesus, é que nós precisamos de um único, verdadeiro, espiritual e profundo libertador, que seja o nosso rei, que seja o nosso orientador, o nosso governante, o que nos leva por um caminho de paz e de quebrantamento diante de Deus. Porque embora, enquanto filhos de Deus e humanos que somos, muitas vezes nós criamos problemas, mas nós precisamos estar atentos, que por mais que nós tenhamos a orientação da palavra e a graça de Deus, nós não somos a solução dos nossos problemas. Nós não somos aqueles que conseguem resolver dilemas e confusões que nós inventamos. Quando eu olho para o livro de Juízes, meus irmãos, fica claro que este não é um livro das boas virtudes. Esse não é um livro de gente onde o ser humano se tornou bom exemplo para a raça. No máximo que nós temos aqui são heróis da fé. Heróis da fé porque nós vemos aqui no meio de tanta confusão, um ou outro homem ou mulher que se levantou tão dependente de Deus que se tornou um verdadeiro herói. Tão dependente no fazer a vontade de Deus, que se tornou um ícone da graça, um ícone da misericórdia de Deus sobre o seu povo. Porque a maioria de nós, é isso que o livro de Juízes está dizendo, a maioria de nós, se for pelo seu próprio coração, se for pela sua própria cabeça, que faz aquilo que dá no coração, se torna gente que vive como bem entende. E gente que vive como bem entende vai colher, porque foi isso que o livro mostrou do começo ao fim, vai colher catástrofes. Vimos isso na vida de Gideão, vimos isso na vida de Jefité, vimos isso na vida do próprio Sansão, dos grandes juízes levantados por Deus. Eram gente que também precisava ser salva e guiada por Deus. Gente que também precisava de ter sobre os seus corações, mentes e vidas, pensamentos e autocríticas, o verdadeiro libertador, o verdadeiro juiz, o verdadeiro rei orientando suas vidas. E é nessa hora, meus irmãos, que nós precisamos nos lembrar do que diz o Salmo 96, nos versos 11 e 13, que diz: regozijem os céus e exulte a terra, ressoe o mar e tudo que nele existe, regozijem-se os campos e tudo que neles há, cantem de alegria todas as árvores da floresta, cantem diante do Senhor. Por quê? Porque ele vem julgar a terra. Ele julgará o mundo não como nós, ele julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. O Salmo 96 nos lembra que existe da parte de Deus um verdadeiro juiz, um verdadeiro rei, que vai entrar com pompa, com glória, com circunstância, com honra, com dignidade. A pompa da sua graça, a pompa da sua misericórdia, a pompa da sua fidelidade, ressoe o mar e tudo que nele existe. Se olhando para a história humana a gente chora, se olhando para a história do povo de Deus a gente cai em quebrantamento e juízo, o Salmo 96 nos diz que precisa vir da parte de Deus, o verdadeiro líder, o verdadeiro juiz, o verdadeiro rei, que eu e vocês, que nós, enquanto humanos, não somos capazes de escolher este rei para nós. Ele, na sua infinita misericórdia, é que terá de nos escolher como seus súditos. E aí me vem o texto de João, capítulo 15, verso 16, quando Jesus diz: não foram vocês que me escolheram,
Mas fui eu que escolhi vocês para que vocês vão e deem frutos e frutos que permaneçam. Por que que esses frutos vão permanecer? Não porque nós somos hábeis em escolher o nosso rei, em escolher. Não, foi ele que nos escolheu. Foi ele quem nos viu carentes de quebrantamento, de perdão, de arrependimento. Porque é ele que terá também, no segundo aspecto, de fazer a obra de Deus nas nossas vidas. E ele não pode contar conosco porque o nosso coração é enganoso. Ele não vai ter que contar conosco. É ele que assim como Sansão vimos, vai ter que fazer a obra de Deus sozinho. Como Jesus Cristo fez a obra de Deus sozinho na cruz do Calvário. Nós não temos como homens e mulheres como contribuir para tamanha salvação de nós mesmos. Nós nos traímos, nós vacilamos, nós fraquejamos. Efésios capítulo 2, versos 4 e 5, vai dizer que Deus é rico na sua misericórdia e rico em seu amor, por isso que ele deu a vida do seu filho para nós. Eu gosto ainda do texto de Tito, capítulo 3, versos 4 e 6, que Deus, da sua parte, manifestou a bondade e o amor pelos homens, não porque os homens sejam capazes de atos de justiça. Não, nós não praticamos. Jeremias vai dizer que os nossos atos são como trapos de imundícia. Mas se houve salvação da parte de Jesus, foi devido à sua misericórdia. E foi por essa misericórdia que ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo por meio de Cristo Jesus, nosso Salvador. Ou seja, nós não temos a capacidade de nos salvar, ainda que homens e mulheres na história da igreja são levantados por Deus para cuidar, para orientar. O grande e supremo pastor da nossa vida é aquele que na cruz venceu sozinho. Por isso que eu não posso produzir salvação por ninguém. Por isso que nenhum homem, nenhuma instituição, nenhuma organização, nenhuma eclesia, nenhum órgão pode salvar ninguém. Apenas a obra de Cristo Jesus foi capaz de produzir a salvação, produzir o livramento que precisamos e ainda eliminar o mal no nosso coração. E esse mal não é um mal apenas, não é um mal político, né? O mal não está na minha cidade, ou na minha raça, ou na minha cor de pele, ou na minha condição social de rico, pobre, de solteiro, de casado, não. O mal está nas regiões espirituais. O mal não está na China, nos Estados Unidos, na Coreia. O mal não está na religião A, B ou C. O mal não está na pessoa que pratica a religião A ou B. O mal é uma questão espiritual que invade todo e qualquer coração se o Espírito Santo, como diz o texto de Tito, não estiver renovando, tornando novo. Quando, Oswaldinho? Novo a cada dia, novo a cada momento, novo diante de cada erro, novo diante de cada pecado. Por isso o coração do homem e da mulher de Deus é um coração que se quebranta, que se humilha, para que a graça nos alcance todo dia e a cada momento. O povo de Deus hoje, enquanto igreja de Cristo Jesus, precisa ter no seu coração a mentalidade de confessar toda e qualquer possibilidade de maldade, de engano, de mentira. É um povo que precisa continuamente confessar o Rei Jesus como Senhor de suas vidas, para que nós não venhamos a desviar nem um pouquinho e nesse pouquinho causar grandes males às pessoas que estão ao nosso redor. Eu quero fechar essa série de estudos do livro de Juízes, não olhando para a confusão que o homem é capaz de fazer, mas olhando para a graça, que é sem limite do nosso Deus e Pai, que visita cada coração, que visita cada história, que visita cada família, o Espírito Santo que vive nos renovando, para que não deixemos os nossos pés desviar. Eu e você, a cada dia, se deixarmos, temos um motivo de dor, de vingança. Nós vivemos num mundo onde a cada hora nós vemos uma injustiça, uma maldade, mas se deixarmos o espírito de vingança tomar conta, irmãos, nós vamos fazer erros ainda maiores do que aqueles que as pessoas fizeram para conosco. A igreja de Jesus,
Ela não veste uma bandeira de um partido político, ou de uma nação, ou de uma raça. A igreja de Jesus, ela avança porque a sua maior bandeira é a cruz do Calvário, que invadiu a China, que invadiu a América, que invadiu terras árabes. A igreja de Jesus está espalhada no mundo inteiro, inclusive no Brasil. E é aqui que a justiça e a misericórdia de Deus precisa começar a reinar, para que eu possa abençoar os chineses, os árabes, os africanos, e o meu vizinho, e gente da religião A, ou gente da religião B. O meu inimigo não é o meu irmão ou o meu próximo. Pelo contrário, o Rei Jesus nos ensinou a cuidar do nosso semelhante. E se alguém bater em nossa face, oferecer a outra, para que a graça, o amor, o perdão de Deus reine sobre aquele coração. O livro de Juízes me assusta, porque hoje em dia eu tenho visto erros absurdos no meio do povo de Deus, mas que não são erros novos. São erros que vêm lá desde a época em que o povo vivia como um povo que não tinha um rei para governar sobre si. Nós, como igreja, nós temos um rei justo, fiel, que foi capaz de vencer toda e qualquer maldade. E ele precisa reinar sobre mim hoje. Ele precisa reinar sobre você hoje. Para que eu não saia, para que você não saia fazendo conforme dá na sua cabeça. Para que você não faça só aquilo que agrada ao seu coração. Porque o nosso coração é maldoso, é enganoso. O livro de Juízes aponta um povo de Deus que estava no melhor lugar do mundo, na terra que manava leite e mel para viver a vontade de Deus. Mas era um povo que precisava agir, reagir em quebrantamento, em humildade, independência e fidelidade ao rei. Mas agiu assim? Infelizmente não. E aí nós temos que nos perguntar diante do nosso erro, diante das nossas maldades. O que a gente tem de diferente daquele povo? Nada. Nada. Nós somos capazes de cometer os mesmos erros idólatras, ou outros, irmãos, infelizmente, ainda piores. Nós somos o povo que ainda faz confusão. Nós temos um coração que ainda faz a distorção da graça e da bondade, se o nosso coração ganhar voz e não a graça e a bondade de Deus sobre as nossas cabeças. Trago como citação uma última citação na análise do livro de Juízes, dita por um grande homem de Deus, professor da palavra de Deus em muitos lugares, verdadeiro mestre, PhD legítimo em teologia, o doutor e PhD, Dr. Daniel Bloch, Dr. Daniel diz o seguinte: nenhum outro livro do Antigo Testamento oferece à igreja atual um espelho tão revelador quanto Juízes. Esse livro é um alerta para a igreja agonizante em seus próprios feitos egoístas. Em vez de atender ao chamado de líderes verdadeiramente cristãos e permitir que Jesus Cristo seja o Senhor da igreja, congregações e seus líderes ao redor do mundo fazem o que é correto aos seus próprios olhos. O que Dr. Daniel Bloch está me provocando enquanto homem de Deus, enquanto mulher de Deus, enquanto filho do Senhor, enquanto igreja da pós-modernidade, é que ao estudarmos o livro de Juízes, nós temos todos os dedos da maldade e da ignorância, da tolice humana apontados para nós. E nós só podemos tirar esses dedos de acusação se nós olharmos para os nossos corações e ao invés de tentarmos justificarmos as nossas maldades, nós nos quebrantarmos diante do Rei Jesus e pedir perdão a cada dia, a cada momento, a cada hora. Seja você um líder cristão, um pastor, um líder de ministério, um líder da igreja, na onde você está, como disse o Dr. Bloch, e deixar Cristo Jesus ser o Rei sobre as nossas vidas, para que os nossos corações sejam como um cavalo rebelde, dominado, alisado, domado, que não seja a carne que reine, mas seja Cristo Jesus. Porque o livro de Juízes nos coloca numa encruzilhada. Ou buscamos a Cristo e servimos a este poderoso e justo Rei, ou serviremos a todo tipo de maldade, de injustiça, de falsidade que podem brotar nas cabeças e nos corações humanos, que nos dias de hoje representam as outras nações idólatras
e egoístas. Quero agradecer a você que me acompanhou nessas 10 lições. Quero agradecer as centenas de casas que se abriram a esse estudo. Quero de uma maneira especial agradecer os irmãos que me mandaram um e-mail, me lembraram e me pediram: pastor, eu quero estudar mais porque eu comecei a entender o livro de Juízes. Quero te agradecer porque não é fácil pregar e ensinar aquilo que esta palavra me provocou a ensinar. Nós temos estudado este mês, a nossa igreja também, o livro de Eclesiastes. E o livro de Eclesiastes às vezes nos desafia dizendo: olha, para muita gente, é mais gostoso estar na casa que tem festa do que na casa onde tem luto. Mas ele diz: é melhor estar na casa onde tem luto do que na casa que tem festa. Por quê? Porque na casa que tem luto a gente para pensar a nossa dependência de Deus. Na casa que tem luta, a gente para pensar no quão pequenos somos e quão dependente da graça de Deus nós somos. Nós vivemos dias de pandemia e eu escolhi estudar o livro de Juízes com vocês esses dias porque há muitas famílias sofrendo, há muitas famílias em dor e luto, há muitas pessoas que não vão ter a oportunidade de se melhorar enquanto homem e mulher, há muitas famílias que não vão ter a oportunidade de restaurar relacionamentos, vidas, educação dos filhos, casamento, finanças. Há famílias que estão devastadas porque fizeram alguma coisa e infelizmente a enfermidade chegou, a pandemia chegou e infelizmente não vão ter tempo para arrumar uma maldade que caiu sobre a terra. No último papo de esperança, pastor Pedro Câmara, pastor, presidente do nosso conselho de pastores, disse uma coisa com que eu concordo. Deus permite que essa pandemia chegue para a gente melhorar como ser humano. E nós estudamos o livro de Juízes e vimos quantos erros somos capazes de cometer. E eu não quero ser a mesma pessoa após ter estudado esta palavra. E se a pandemia não produziu um filho do Senhor mais dependente, eu espero que a palavra viva do Senhor me faça ser um homem, te faça ser um homem, te faça ser uma mulher, que se quebrantou diante da palavra de Deus, sabendo que você é um filho que tem um rei que coordena e que deve dirigir e guiar os seus passos. Um rei que é bom, que é misericordioso, um rei que nos livra do ciclo da nossa maldade, um rei que não precisa ser severo, porque ele levou sobre si toda a severidade, toda a ira de Deus, como diz Romanos. E agora eu e você devemos nos quebrantar diante do rei e dizer: Senhor, conserta meu coração, tira de mim a maldade, me faça ser um filho que vive cuidado por ti, livrado de todos os males que existem, um sobrevivente das pandemias, para ser um sobrevivente que ministra graça, amor, misericórdia, porque se há confusão no livro de Juízes, a tua graça prevalece. O Senhor trouxe o Rei dos Reis para dominar sobre o teu povo, para dominar sobre a igreja. E nós queremos ser essa igreja que ao redor do mundo, em todo lugar, como disse o Dr. Bloch, é uma igreja que permite que Cristo Jesus seja o Senhor das nossas vidas. Vamos orar sobre isso. Vamos clamar sobre isso. Vamos reestudar o livro de Juízes se necessário, mas em todo momento, tendo um coração quebrantado diante de Deus, para a sua glória e louvor, em nome de Jesus. Amado Deus e Pai, é com temor e temor na tua presença que nós te agradecemos mais uma vez, porque nós somos o povo que pode encher a boca de graça e dizer: há sobre nós um justo rei. Há sobre as nossas mentes e corações o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nenhum falso Deus fica em pé diante dele. Nenhum falso Deus proclama algo diante daquilo que ele proclama quando ele abre a sua boca. Nenhum homem ou mulher se torna maior do que ele quando ele se levanta na sua graça, na sua misericórdia, na sua reconciliação, na sua restauração, no seu perdão. Todo aquele que depende e se curva diante deste rei tem o seu coração dominado
tratado, perdoado, tem um coração renovado na graça, na misericórdia e na justiça do Pai, através do Filho Jesus Cristo. É nele e por ele que nós queremos nos quebrantar nessa hora. É nele e por ele que nós queremos nessa hora pedir: reina sobre nós, domina sobre nós, tira das nossas atitudes e pensamentos toda e qualquer maldade, todo e qualquer sentimento de vingança, todo e qualquer ser vergonhice, indecoro que seja da nossa parte, quando nós muitas vezes nos permitimos, ó Deus, sermos dono do nosso nariz, agirmos como se não houvesse um rei sobre nós, agirmos conforme domina e bate na nossa própria cabeça, aquilo que bate no nosso próprio coração. Nos ajuda a ser homens e mulheres submissos, homens e mulheres não apenas sobreviventes da pandemia, mas homens e mulheres submissos à soberania de Cristo Jesus. Não queremos ser meros sobreviventes, queremos ser realmente homens e mulheres onde a tua luz brilha sobre nós. Queremos ser luzeiros deste mundo, como diz a tua palavra, verdadeiro sal e verdadeira luz do mundo. Porque não somos bons, mas porque somos servos daquele que é bom, servos daquele que é misericordioso. Ah, Senhor, o teu Israel por N vezes falhou. Ah, Senhor, por N vezes nós falhamos. Mas não olha para as nossas falhas nessa hora. Acha em nós quebrantamento, arrependimento. Ensina-nos a assumir os nossos erros. Ensina-nos nessa hora a passarmos pelas portas da redenção, passarmos pelas portas da restauração, passarmos pelas portas da reconciliação e, baseados no perdão que há em Cristo Jesus, deixarmos o Senhor fazer novas todas as coisas na nossa jornada de vida, enquanto homens e mulheres, enquanto filhos amados, perdoados, reconciliados em Cristo Jesus, enquanto filhos e filhas que dependem do Rei e se dobram diante do Rei. Continua trabalhando, ó Espírito Santo, continua renovando-nos de dentro para fora, para que acima da nossa raça, enquanto brasileiros ou de outras raças, que somos aqueles que ouvem essa palavra, acima de sermos homens ou mulheres, acima de sermos pobres ou ricos, acima de sermos brancos ou pretos, sejamos todos filhos da graça, filhos da misericórdia, nela vivendo, nela respirando, nela dependentes, e nela a cada dia sermos vasos novos para a tua honra e glória, hoje e sempre. Queremos continuar avançando no estudo da palavra. Queremos deixar o Senhor lavar nossas mentes e corações através da palavra. Eu quero te agradecer por aqueles que chegaram até aqui, estudando, analisando, orando em cima desta palavra pregada. Dá vitória a essa gente. Levanta uma igreja mais forte, mais reluzente, mais frutífera, porque tu dominas sobre nós. Tu és o Senhor desta igreja que se dobra a Cristo Jesus hoje. Para a sua glória, para a sua honra, para seu louvor, oramos em nome daquele que venceu, em nome do justo juiz, em nome do Rei e Senhor, em nome de Jesus oramos. Amém, amém e amém. Obrigado pelo seu esforço, obrigado pela sua paciência. Fica na paz do Senhor. Beijo no seu coração.